Eu fico feliz que hoje, agora, graças à sua participação, inclusive, estejamos debatendo a dimensão dessa crise, talvez a maior de todas que já vivemos na nossa República. E isso me faz lembrar um artigo que eu li ontem do jornalista Paulo Guedes no Globo, segunda-feira, chamado Fim de uma Era. E é o que nós estamos atravessando, senador Eumano, senadora Ana Amélia. Nesse artigo, primeira frase, senadora Vanessa, o jornalista Paulo Guedes diz: o PT, o PMDB e o PSDB são partidos social-democratas que dirigem há mais de 3 décadas a política e a economia brasileiras, desde o nascimento da nova República em 1985 aos dias de hoje, em que se anuncia a morte da velha política. Quando eu li esse artigo, eu fiquei pensando, e quais foram as causas disso? Tem uma frase de destaque aqui, onde diz: os partidos social-democratas que nos dirigem há mais de 3 décadas devem explicar nossa degeneração política e o medíocre desempenho social. Frase do jornalista. E eu ainda acrescentaria, além da degeneração política e o medíocre desempenho social, eu diria, e a persistência da pobreza e da desigualdade social e regional. Eu vou dar minha contribuição como uma resposta ao jornalista. A minha tentativa de explicar isso que ele pede. Os partidos que nos dirigem devem explicar. Eu creio, senador, que há 4 explicações para isso. A primeira é de que nós não evoluímos nas ideias. Esses partidos, cada um da gente pode ter evoluído individualmente. O mundo mudou radicalmente e nós continuamos com as ideias dos anos 30, na Suécia, que é a social-democracia, na Europa. Nós continuamos com as ideias do desenvolvimentismo dos anos 50 e até dos anos 70. Nós não evoluímos para perceber que já não estamos mais nos tempos da economia metal-mecânica como motor do progresso. E nós estamos ainda mais atrasados. Continuamos comemorando como grande feito o agronegócio. E, felizmente, nós temos o agronegócio para nos salvar. Mas é um setor econômico do passado, mesmo que no Brasil só se tem a produção de soja no Centro-Oeste graças à tecnologia, ao conhecimento, graças à ciência. Tudo bem, a maneira de produzir é nova, mas o produto é velho, antigo. Produto novo é isso aqui. Produto novo são os equipamentos médicos. Produto novo são os medicamentos, e isso tudo é inventado fora. Tudo, mesmo fabricado aqui, é inventado lá fora. Desde esse microfone, aos equipamentos que estão me transmitindo a nós, tudo isso é velho, é novo. Tudo isso é inventado fora. Ficamos para trás. Não percebemos o papel disso aqui na política. Como é, senador Eumano, que o senhor e eu temos 8 anos de mandato, quando o eleitor se comunica com a gente online, como se diz? A política continua com mandatos e nós entramos num período de interatividade com o eleitor. Nós não evoluímos nas nossas ideias. Não percebemos que no Brasil e no mundo os trabalhadores do setor moderno, eles subiram. E o povo foi se distanciando, criando um verdadeiro apartheid social no Brasil. Nós não percebemos, a social-democracia, que os trabalhadores do setor moderno hoje são sócios do capital. Já não são mais os simples explorados, e que eles se distanciaram das massas e têm um padrão de vida tão superior que já não se identificam. Mas nós da social-democracia, nós da esquerda, nós dos partidos socialistas, continuamos falando no proletariado, em vez de falar dos operadores e do povo excluído.
que se rompeu, não são mais uma coisa só como era no passado. Então, para mim, respondendo ao Paulo Guedes, a primeira razão, a primeira explicação dessa degeneração política, do medíocre desempenho econômico e da persistência da desigualdade e da pobreza, é que nós não evoluímos nas ideias. Segundo, senador Eumano, é que nos apegamos mais às siglas do que aos projetos de sociedade. Além de ficarmos prisioneiros das ideias velhas, esquecemos de sonhar utopias novas e achamos que ser de esquerda é ser do partido X ou Y, ser de direita é ser do partido Z ou D. Não. Ser de direita ou ser de esquerda é ter concepções diferentes. Primeiro, indignação com a realidade. Segundo, sonhos de um mundo melhor. Terceiro, querer construir esse mundo melhor pela política. Nós perdemos a capacidade de sonhar projetos utópicos. Passamos a ser os partidos dos sindicatos e não dos sonhos. O partido das reivindicações e não das revoluções. Por isso, fim de uma era. Não soubemos nos adaptar às ideias novas, nem formular sonhos novos. Terceiro, nós não nos preocupamos com a busca de duas coisas: coesão social do Brasil e rumo histórico para o Brasil. Incentivamos a divisão no discurso, pobres e ricos, brancos e negros, em vez de procurar uma coesão, dizendo, tem desigualdade, tem setores, tem disputas, mas como construir uma coesão nacional? Não fizemos isso. Hoje eu tive um evento comemorando 60 anos da Comunidade Econômica Europeia, senadora Ana Amélia. Ali é um exemplo de busca de coesão entre países muito diferentes, aliás, que fizeram guerras entre eles, se uniram. Tem uma coesão hoje. De vez em quando um faz um plebiscito para sair, mas tem uma coesão. Nós não buscamos coesão no Brasil. E ao não buscar coesão, fica difícil buscar rumo. E estamos nessa situação de hoje, divididos em corporações, em grupos, em facções, em partidos, os partidos divididos em tendências, todos eles em grupos, e até não é nem tendência, em indivíduos. Tem muita semelhança entre o que pensa uma pessoa de um partido e outra pessoa do mesmo partido no Brasil de hoje. A senhora, Ana Amélia, que eu conheço bem, a senhora e muitos do seu partido são tão diferentes quanto eu e alguns do meu partido. E eu me sinto mais próximo de pessoas de outros partidos do que de gente do meu partido, e o seu e todos aqui. Ou seja, não buscamos coesão, nem buscamos rumo. Rumo histórico. Trabalhamos o horizonte de tempo, no máximo, até a próxima eleição, e não a próxima década, ou mesmo o próximo século, que a gente deveria estar preocupado no Brasil. Por isso, respondo ao Paulo Guedes. Explicação da nossa degeneração política, da nossa mediocridade econômica e do nosso persistência da desigualdade. Porque, além de não evoluirmos nas ideias, além de nos apegarmos às siglas, não nos preocupamos com a coesão e com o rumo. E aí, antes de dar a parte e ir para o quarto item, não percebemos a importância da educação. A social-democracia, a esquerda, os socialistas, continuamos achando que esse é um assunto de economia. Que a economia tem que ser justa, a economia tem que ser eficiente. Justiça na sociedade. E na sociedade a justiça vem, sobretudo, de garantir educação de qualidade para todos. Coisa que o Brizola já sonhava tantos anos atrás, como a senhora sempre cita, que termina sendo um produto dele, como a senhora disse, senadora Ana Amélia. Nós deixamos de pensar na educação e continuamos pensando com o sindicato dos professores. Essa é uma das explicações de por que acabou uma era. A era do sindicato dos professores, em vez de ser a era da educação das crianças.
tem que cuidar bem dos sindicatos professores, porque sem eles não tem boa educação. Mas o eixo central, o propósito central de um partido, de uma força política que quer transformar, é a educação. Nós, como eu, professores, somos meios. Não somos o fim, não somos o propósito. Por isso que o Paulo Guedes pergunta. E eu acho que essa é uma das explicações. Nós não percebemos a importância da educação. E aqui eu lembro mais uma vez a Comunidade Econômica Europeia. O que fez possível juntar, se eu não me engano, cerca de 30 países em uma comunidade, foi a educação dos europeus, qualquer que seja o país, nos últimos 100 anos. Não tem um país da Europa que não tenha dado uma educação de qualidade para todas as suas crianças, embora alguns muito melhor do que outros, como a gente compara a Finlândia, entre os melhores, e alguns países não tão bons assim. Mas, de qualquer maneira, a desigualdade é pequena e a qualidade é boa. Foi isso que permitiu falar uma só linguagem, embora falem tantos idiomas. Tantos idiomas que se falam na Europa, mas tem uma linguagem comum. É a linguagem do povo educado, que é capaz de entender o que se fala em qualquer dos países. Basta colocar um tradutor, um intérprete. Todo mundo entende, percebe, participa. Então, é por isso que o Paulo Guedes pergunta por que deixamos que acontecesse tudo isso. Nós, da social-democracia, mas a social-democracia é preciso que não se limita a apenas algumas tendências, grupos. Nós hoje estamos discutindo aqui, finalmente, essa questão do Temer. Mas o Temer, gente, é um produto direto da presidente Dilma, que o escolheu 2 vezes como vice. A Dilma é um produto direto do Lula, que a escolheu. E vamos falar com franqueza, o Lula é uma consequência do Fernando Henrique Cardoso, que, por sua vez, vem do Itamar. É esse período que o Paulo Guedes fala. É uma concepção de política, de economia, de social. Não é à toa que todos esses concentraram a justiça na ideia da transferência de renda, que começou lá atrás, e não na educação. Preferiu-se distribuir alguns reais para cada família pobre, em vez de garantir que o filho da família pobre estudasse na mesma escola do filho da família rica. Por isso a social-democracia se acabou. Por isso o fim de uma era. Por isso ficou para trás. Ficou para trás porque não entendemos o avanço das ideias, as mudanças que acontecem no mundo. Não nos apegamos a projetos históricos, e sim a siglas às quais pertencemos. E não nos preocupamos com a busca de uma coesão social e de um rumo histórico para a nação brasileira. E esse é que é o grande desafio da gente. Passar para a juventude propostas que façam brilhar os olhos da juventude, brilhar os jovens, porque eles vão sentir parte de um só país e com um futuro adiante deles. Essas são 3, mas eu tenho mais uma 4ª razão, que eu quero deixar para depois de passar a palavra para a senadora Ana Amélia, a não ser que ela queira falar depois que eu termine. Não. Senadora, quer fazer agora a parte? Não, depois pode terminar. Pronto. Pode terminar. O 4º item é que nós não representamos mais o novo. Não somos mais o novo. Não vejo ninguém sendo novo. Não. Mas os que tinham obrigação de ser o novo, não somos o novo. A esquerda, socialistas, social-democracia, nós não somos mais o novo. Volto a insistir, os outros são mais velhos ainda, talvez. E o novo que seria? Esse é um debate que seria bom fazer. O que é que seria o novo? E eu vou tentar aqui, vou arriscar alguns itens. O novo, para mim, em primeiro lugar, mas não em importância são todos iguais. Mas o primeiro, na citação, é a ética. O novo é a política com ética. É a política em que não se caia na corrupção, em que caímos
nesses últimos 30 anos, exatamente pela falência desses itens que eu coloquei. A consequência foi a corrupção. A corrupção é uma consequência. Então, a ética. A política com ética. Mas não só a ética no comportamento dos políticos, também a ética nas prioridades das políticas. Aqui, governadores foram presos recentemente porque ganharam propina na construção de um estádio. Corrupção no comportamento. Senador Elmano, se nenhum político tivesse roubado nenhum real na construção daquele estádio, ele já era uma corrupção nas prioridades. Porque 30 quilômetros dele tem gente sem água nem esgoto. É corrupção isso. Fazer um estádio quando não tem água nem esgoto é corrupção. Mesmo que não tenha roubo. Então, a primeira coisa é ética. Ética na prioridade e ética no comportamento. No comportamento dos políticos e nas prioridades da política. Segundo item, que representa o novo, é a eficiência econômica. Não é novo o político que não propõe uma economia eficiente. A eficiência econômica é uma condição necessária da novidade. E nós deixamos de lado a eficiência na economia em função de proteger alguns segmentos. Nós temos que proteger os segmentos, como dos trabalhadores, fora do processo de produção. É no processo de distribuição, fora da economia, coisa que no passado não era assim. Então, o segundo item do novo é dizer como a economia vai ser eficiente. Sob regras éticas, obviamente. Não vale a eficiência da produção de droga, não vale a eficiência do trabalho escravo. Como ser eficiente? É o segundo item do novo. O terceiro item do novo é como fazer uma sociedade sem pobreza. Ninguém abaixo de um piso social, ninguém fora do atendimento das necessidades essenciais. Esse terceiro é o novo. O quarto novo é uma democracia com participação e interatividade. Não é mais novo a democracia tradicional do mandato de 4 anos e até de 8 anos. Lembrem-se que no Brasil isso aqui, essa casa, não aqui nesse lugar, éramos vitalícios. Ficou velho o senador vitalício, como era no Império. Passamos a ter mandato. Hoje, esse mandato tão longo já não é o novo, por causa disso aqui. O povo já tem que ter direito de mudar as pessoas sob certas regras. Não pela vontade, de repente, de querer mudar, nem a cada semana, como no BBB, no Big Brother, em que se tira as pessoas. Mas tem que ter um sistema de interatividade, em que o parlamentar esteja vinculado ao seu eleitor permanentemente. E respeito às minorias. A democracia moderna, o novo, exige respeito às minorias. Direito à opção sexual, não a tolerar racismo, machismo, a tolerância com as diferenças culturais. O quinto item da novidade é a alta tecnologia. O Brasil ser produtor de alta tecnologia. Senador Paim, sábado passado eu fui visitar um evento fenomenal, chama-se Campus Party, onde jovens do Brasil inteiro ficam num lugar produzindo alta tecnologia, produzindo, usufruindo, criando startups, como eles chamam, de novas indústrias. Aqui pertinho, em Brasília, eu vi, ficam acampados nas suas tendas e saem dali para produzir coisas. A alta tecnologia é o novo. Outro item, o sexto, é a participação do Brasil na globalização. Não é novo o Brasil fechado. Claro que temos que ter apego às nossas
fontes. Claro que temos que ter o atavismo daquilo que significa ser brasileiro, mas integrado no mundo. O fechamento não é mais o novo. E, finalmente, mas não por menos importante, é o respeito ao meio ambiente. E fico feliz que esteja aqui um dos grandes defensores disso, que é o Jorge Viana. Não é novo quem não defende o meio ambiente. Um projeto de desenvolvimento sustentável. Não é novo ficar preso ao PIB, Produto Interno Bruto, apenas. O novo exige um Produto Interno Bruto que respeita as florestas, que respeita os rios, que respeita a natureza. Lamentavelmente, e essa é a minha resposta ao Paulo Guedes, nós deixamos de representar o novo, que eu concluo lendo os itens que eu digo que, a meu ver, caracterizam o novo: a ética, a eficiência econômica, a justiça na sociedade, a democracia participativa com respeito aos direitos das minorias, o uso e a produção da alta tecnologia e da inovação, a participação na globalização e o respeito ao meio ambiente. Nós deixamos de representar esse novo. Mas, sinceramente, eu não vejo quem vai representar e trazer o novo, a não ser nós que viemos desse lado que chamam de esquerda, socialista, social-democracia, como quiser. Eu creio que é daí que vai ter que surgir um novo. Mas o novo não vai ser a repetição do passado. E isso, meu caro Paulo Guedes, nós deixamos de representar porque ficamos presos ao passado. Está na hora de renovar, de rejuvenescer aquilo que faz com que encante aos jovens, faça brilhar os olhos da juventude, trazendo coesão e rumo ao Brasil. Tudo isso, e aí eu concluo, passa por resolver a crise imediata institucional que nós atravessamos. E eu insisto e concluo, na linha do que Jorge Viana tem provocado. É preciso reconhecer os erros, pedir desculpas e agir. E eu concluo dizendo que o presidente Eunício tem que assumir o seu papel de presidente. Faz pouco, o Paim dizia aqui que não basta ele presidir a mesa na hora da votação das leis. Ele tem que trazer para refletirmos juntos para onde irmos, quais reformas, qual o conteúdo das reformas, como sair dessa crise institucional. Não podemos continuar no fundo do poço, pisando na lama, sem querer subir no poço até voltar a emergir lá no horizonte. Fica aqui esse apelo de todos que falaram hoje aqui, ao presidente Eunício. Convoque a reunião, convoque um grupo e vamos conversar como sair da crise. E aí vamos tentar, alguns que quiserem, responder ao Paulo Guedes dizendo como fazer o começo de uma nova era. O seu artigo é o fim de uma era. Para nós, eu acho que a pergunta deve ser como começar uma nova era. E, de repente, essa crise que está aí pode ser benéfica. Funcionar como uma grande pedagogia da catástrofe, em que, pela tragédia, a gente encontra uma saída. Nós estamos sem rumo, mas antes estava no rumo errado. E é melhor estar sem rumo do que no rumo errado, desde que tenhamos consciência de que estamos sem rumo e busquemos encontrar um novo rumo. É isso que eu queria falar, senador, mas tem dois senadores pedindo a parte, a senadora Ana Amélia e o senador Jorge Viana. Senador Cristóvão, eu queria lhe agradecer pela aula magna dada nesta tarde, numa avaliação, eu diria, acadêmica, política, com uma enorme sensibilidade que Vossa Excelência tem. E Vossa Excelência abordou vários aspectos, tomando como referência o artigo de Paulo Guedes, e mostrou a fragilidade do sistema partidário brasileiro, não político, sistema partidário brasileiro. Marina Silva percebeu claramente esse desgaste quando tirou a palavra partido da sua agremiação, chamando-a de rede.
Rede de Sustentabilidade, lá quando criou o seu partido, que chama Rede de Sustentabilidade. Hoje, o debate ideológico esquerda-direita, li, e não lembro de quem é o autor, que diz que o mundo, o século XXI, não se divide mais entre esquerda e direita, mas entre rápidos e lerdos. E, nessa medida, eu lembro que, em 2012, tive a ousadia de apoiar uma candidata do PCdoB, em Porto Alegre, à prefeitura da nossa capital. E as pessoas não entenderam como eu poderia, de um partido dito conservador, estar apoiando uma candidata do PCdoB. E eu dava a seguinte resposta. Um dos mentores do Código Florestal Brasileiro, foi muito caro ao Rio Grande do Sul, um estado agrícola, foi Aldo Rebelo. E Aldo Rebelo de que partido era? Do mesmo partido da candidata. Portanto, a responsabilidade, como um nacionalista que é Aldo Rebelo, construiu um relatório que depois veio consubstanciado no que fez Jorge Viana e Luiz Henrique da Silveira, numa regulamentação moderna, protetiva à defesa do meio ambiente, mas também não criminalizando os produtores rurais. E os partidos políticos, ao longo do tempo, foram perdendo um pouco de referência. E quando eu apoiei a candidata do PCdoB, eu dizia que quando um pai com um filho passando mal entrava num hospital, o pai não perguntava ao médico se ele era desse ou daquele partido. Ele precisava de um médico excelente que curasse o seu filho. Então, a gente precisa levar a essa vida real o entendimento da prática de partido, a compreensão qual é o sentido do partido. E, Vossa Excelência, eu volto aqui a um livrinho de grande atualidade, Uma Ponte sobre o Tempo. Estava lendo aqui, senador Cristóvão, porque essa ponte sobre o tempo não é a ponte do futuro, mas é sobre o tempo, do século XII ao século XXI. No século XII, Nizami Ganjavi, ou Ganjavi, disse: não quebre um vidro com pedra. Como uma amizade, você nunca vai restaurá-lo. Para quem está preso nas amarras da tristeza, o amigo solidário traz encorajamento. Quando cada amigo busca seu próprio lucro, a amizade é similar à inimizade. Isso foi no século XII. E no século XXI, o que escreveu Cristóvão Buarque? Não tente recuperar um vidro partido, mas tente recuperar cada amigo esquecido. Alegrar suas crianças deveria ser a principal tarefa dos seres humanos. Nação dividida em seitas é uma engrenagem sem lubrificante. Senador Cristóvão, as palavras têm muita força. E eu encontrei nisto um pouco do reflexo do momento que nós estamos vivendo hoje. E encerro também usando as suas próprias palavras neste livro, Uma Ponte sobre o Tempo. Do século XII, o que o autor Nizami Ganjavi disse: observe como seu filho cuida de você. Ele verá o mesmo do próprio filho. Tente ser de ajuda a todo mundo. Embeleze o mundo sendo bom para o povo. Embeleze o mundo sendo bom para o povo. Só a razão pode lhe ajudar. Você enfrenta tudo se tiver sabedoria. No século XXI, o que escreveu Cristóvão Buarque: o futuro de uma nação tem a cara de sua escola no presente. Cuide da terra e ajude as pessoas. Deixe um planeta melhor para os netos dos homens de hoje. Uma nação se recupera da falta de sal e de pão, mas não avança com falta de sonhos e de ideias. E são as ideias que nós estamos discutindo nessa tarde. Muito obrigada, senador Cristóvão.
Eu que agradeço, senadora Amélia. Muito obrigado pelos comentários, pela parte e pela leitura desse texto. Senador Jorge Viana. Presidente Paulo Paim, queria agradecer muito ao senador Cristóvão. Não sei se as pessoas que acompanham, tem gente que acompanha muito de perto, o que fazemos, o que falamos, especialmente aqui nesse plenário, pela Rádio Senado, pela TV Senado. E pode ser que já tenham notado que há aqui uma convergência suprapartidária, pelo menos na observação do tamanho dessa crise, de entender que temos muitos culpados por não termos encontrado ainda uma saída para ela, e que é uma preocupação sincera, verdadeira, de senadoras, de senadores, suprapartidariamente, reproduzindo um pouco aqui o que a gente ouve nas ruas. Eu não sei, senador Cristóvão, o nosso país, eu falava hoje, nosso país é um país fantástico. Eu não sei nem se concordo plenamente com a sua afirmação de que o caminho que nós tínhamos pego era errado. Eu prefiro pegar um pouco um poeta da Amazônia que fala que, às vezes, a gente não tem que pegar um novo caminho, mas nós temos que encontrar uma nova maneira de caminhar. Eu acho que o Brasil estava disputando o mundo. O Brasil estava se firmando diante do mundo, mas os fundamentos desse crescimento e desse protagonismo estavam errados. Os fundamentos. Quais são os fundamentos que seguram a política brasileira hoje? A ação partidária hoje? Esse modelo de financiamento de partido faliu, fracassou, nos envergonha. Temos que assumir que estávamos todos, suprapartidariamente, errado. O modelo não funciona mais. Se discute no artigo do Paulo Guedes os problemas do PT, os problemas do PMDB, os problemas do PSDB. Nós estamos falando dos grandes partidos, todos. Vamos ser sinceros, os problemas do sistema político brasileiro. E eu acho que são esses fundamentos que nós precisamos mudar, porque uma nação gigante igual o Brasil não pode ir em frente, vencer as disputas com o mundo, porque nós estamos disputando o mundo. Tem reação contra nós, de nações poderosas. Isso não é um oba-oba, existe mesmo. Eles não querem o Brasil sendo o maior na produção de proteína animal, o maior em grãos, o maior nisso, naquilo, na indústria, no crescimento. Eles também não querem. Eles não querem essa concorrência. Mas nós não temos condição de encarar uma concorrência global se não estivermos bem fundamentado essa atividade produtiva nossa, a nossa atividade política. Eu acho que esse é o ponto principal. Tiago de Mello fala isso. Eu acho que nós estamos precisando encontrar uma nova maneira de caminhar. Porque o propósito é o mesmo, a gente quer que o Brasil cresça, que tenha inclusão social, nós estamos tendo isso. Mas em que fundamentos? Nessas empresas que hoje estão todas viraram caso de polícia? Então, é dentro desse aspecto que eu acho que a fala de Vossa Excelência é rica, esse entendimento que nós estamos tendo aqui. Vários senadores começaram a ouvir, nós estávamos nos revezando na tribuna, falando que o Senado tem que ter um papel de protagonista nesse processo, e vieram para cá fazer coro conosco. Eu acho que isso vai ter alguma repercussão. Nós temos que pedir ao nosso presidente Eunício, presidente, o senhor é o presidente do Congresso Nacional, o senhor é o presidente do Senado Federal. Nós não podemos ter reuniões do colegiado de líderes, que eu não sou líder, para discutir uma agenda que ora atende só o Palácio, ora atende algumas matérias meritórias até, mas não atende o clamor do Brasil, que precisa de uma instituição como o Parlamento Brasileiro. Senador Cristóvão, quando Niemeyer, Lúcio Costa fizeram a Praça dos Três Poderes, eu já falei isso aqui, eles puseram o Congresso Nacional mais à frente, mais ao alto, não foi à toa. Não que sejamos mais ou menos que o Judiciário, que está logo ali na Praça dos Três Poderes, ou
ou o Palácio do Planalto, do Executivo, mas nós estamos mais aqui por alguma razão, com essas torres, com essa arquitetura tão bonita. Nós temos uma responsabilidade que que está sendo colocada à prova agora. Eu espero, sinceramente, que os líderes, que o senador presidente Eunício chame uma reunião ampliada de líderes. Porque, se não vir, respeitosamente, nós podemos propor. Claro. Nós podemos pedir. O governo não tem mais condição de levar adiante nem sua agenda, nem os problemas do país. Perdeu as condições. Virou um caso de polícia. Nós estamos vivendo uma crise institucional verdadeira. Está lá o Supremo votando hoje se vale ou não as decisões do ministro Fachin, se vale ou não o trabalho do Ministério Público Federal. Então, era isso. Eu aproveito até, quero registrar que estou aqui acompanhado da doutora Patrícia Rego, que foi Procuradora-Geral de Justiça do Acre. Ela é procuradora que trabalha com pessoas vítimas de violência, é um centro de atendimento às pessoas vítimas de violência, um trabalho muito bonito. Estive lá com o Ministério Público vendo, estou apresentando 2 projetos bonitos aqui, graças a essa visita que fiz ao Ministério Público do Acre, ao trabalho que temos feito junto, para discutir minha proposta de emenda à Constituição, que torna imprescritível o crime de estupro, mas vimos lá que também há uma subnotificação das pessoas que vão nos hospitais, nos pronto-socorro, vítima de violência doméstica, e elas não vão na polícia da queixa fazer um boletim de ocorrência, mas vão atrás de um socorro médico. Eu estou propondo que haja agora uma obrigatoriedade do médico, quando encontrar alguém vítima de violência doméstica, comunique à autoridade policial, para que a autoridade policial vá investigar se tem risco, porque senão nós vamos ter mais uma morte. Tem primeiro uma violência, uma agressão, a segunda, depois vem a morte. Esse é um projeto, um deles. O outro é que a Lei Maria da Penha, ela não alcança as pessoas transgênicas, transexuais, pessoas que têm corpo de homem, mas têm cabeça, vida, jeito e mente de mulher, pessoas que têm aí um problema de gênero. Tomara que não haja preconceito na hora de tramitar essas matérias, como bem colocou Vossa Excelência, nesse período tão de relação odiosa e de tanto preconceito. Mas eu cumprimento a doutora Patrícia Rego, que está aqui. E queria cumprimentar Vossa Excelência, agradecendo a parte, dizer que acho, sim, que muitos da sociedade vão se manifestar, nos dando respaldo, para que o Senado, a casa mais antiga, Casa de Rui Barbosa, a instituição mais antiga da República, na hora que estamos vivendo um quase flagelo econômico, estamos vivendo um flagelo político, uma crise institucional sem precedentes, acho que o Senado pode dar uma parcela de colaboração, sim, a partir do que nós estamos debatendo aqui hoje à tarde, do que Vossa Excelência fala nesse momento na tribuna. Parabéns, senador Cristóvão. Obrigado pela parte. Obrigado, senador. E eu quero lembrar que esse encontro que nós fizemos aqui, se for escolher quem teve a ideia inicial, foi o senhor. Foi a partir daí que nós começamos a fazer isso. E eu gostei de, quando o senhor falou, ouvir o clamor do povo. Espero que o senador Eunício, que é o presidente do Congresso, venha para cá e faça com que juntos ouçamos esse clamor e busquemos um caminho. Senador Medeiros. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu tenho acompanhado desde o início do meu mandato aqui, há cerca de 2 anos, como essa preocupação tem sido latente em Vossa Excelência, isso independente de governo. Me lembro quando Vossa Excelência arrebanhou 9 senadores aqui, já para ajudar o governo da presidente Dilma, no sentido de, olha, nós precisamos ter uma resposta do Legislativo sobre essa crise. E agora, recentemente, também Vossa Excelência arrebanhando e sendo aí o timoneiro para que a gente possa mostrar para a população brasileira que as pessoas aqui têm pelo menos um rumo, tem uma conversa a respeito de tudo o que está acontecendo. Alguns poderão dizer, Cristóvão é um visionário, mas nós não estaríamos nessa evolução que estamos hoje no mundo se nós não tivéssemos pessoas que enxergam atrás dos montes.
Nós precisamos destes. E Vossa Excelência, com muito cuidado, tem tratado essa crise. E me lembro quando o senhor citava aqui uma fala que teve há alguns anos com o ex-presidente José Sarney, quando ele demonstrava a preocupação com o esgarçamento do tecido social, com o desvanecimento das pessoas, a desconfiança nas instituições, e que lá naquela época o senhor já se preocupava. Então, realmente, nesse momento, eu acredito e quero fazer parte desse movimento junto com Vossa Excelência, no sentido de que possamos passar, evoluir do fuxico, do puxão de cabelo, do cutucão no outro, para um Senado maior, para um Senado que possa não só discutir, mas propor, não só buscar soluções, mas achá-las, de um Senado que realmente possa honrar a figura da estátua que tem aqui de Rui Barbosa como seu patrono, que nesse momento o Senado possa se unir e todos ser um só Cristóvão, no sentido de que o Brasil possa se orgulhar da sua Câmara Alta e de realmente dizer, eles estão discutindo temas relevantes para a nação brasileira. Eu sou de um estado, senador Cristóvão, que depende muito das decisões daqui. Se Brasília espirra, lá no Mato Grosso, vira uma pneumonia. E é por isso que me preocupo muito e faço muito gosto de lhe ombrear essa proposta, porque eu não tenho dúvida de que o Brasil precisa é de diálogo. Obrigado, senador Medeiros. E eu fico muito satisfeito. Sempre suas intervenções aqui são brilhantes e combativas. Senador Paim, eu agradeço o tempo que foi dado e muito obrigado.